De acordo com o Ministério da Saúde, a hipertensão arterial afeta 30% da população brasileira, com alta morbidade e mortalidade. A detecção ativa e precoce dos casos da doença previne suas complicações como derrames, doenças do coração, renais e oculares. O neurologista César Minelli, que tem trabalhos sobre o tema publicados em revistas internacionais, contribuiu na elaboração desse projeto de lei. O neurologista usou a tribuna da Câmara para explicar como irá funcionar na prática a aferição da pressão arterial feita por agentes comunitários de saúde. Nós tivemos uma sensibilidade muito grande por parte do Executivo e agora por parte do Legislativo, os vereadores, o prefeito Edinardo Schettini, no entendimento da necessidade de controlar a hipertensão arterial da população através da colaboração dos agentes comunitários de saúde. Esse projeto funcionaria no sentido dos agentes comunitários de saúde medirem a pressão arterial das pessoas quando eles fazem as visitas, e esses valores seriam inseridos num banco de dados para que essas pessoas fossem acompanhadas mensalmente. Toda visita que fosse feita mensal, esses valores das pessoas as pessoas teriam o valor da pressão arterial aferida. Uma vez identificadas as pessoas hipertensas, essas pessoas seriam encaminhadas através do enfermeiro do posto para o médico responsável pelo tratamento de hipertensão arterial. É importante a gente destacar que o agente comunitário de saúde ele vai receber um treinamento específico quantas vezes forem necessárias para que se sinta seguro de como aferir a pressão arterial. A nossa intenção é de usar aparelhos automatizados para aferir a pressão arterial, aparelhos digitais, onde uma vez que você coloque a abraçadeira, você posicione corretamente a abraçadeira, você aperta um botão, em segundos você já tem o valor da pressão arterial aferida. Mas tudo isso nós vamos orientar o agente comunitário de saúde para que ele posicione corretamente o braço, a postura do paciente, a necessidade de que o paciente esteja em repouso, não tenha feito nenhuma atividade física em 30 minutos antes de pressão arterial. Todos os cuidados serão tomados para que a pessoa tenha um valor obtido fidedigno da sua real condição sobre a pressão arterial. Essa primeira triagem, então, é muito importante, né? Sem dúvida, essa triagem é importante, porque um estudo prévio que nós já fizemos aqui em Matão, num bairro, mostrou que 70% das pessoas acima de 40 anos eram hipertensas. Muitas sabiam que eram hipertensas, estavam tomando medicamento e mesmo assim a pressão não estava controlada. Então só tem um jeito de saber, você medindo a pressão arterial, porque às vezes a pressão arterial está elevada, na maioria das vezes a pressão arterial está elevada, o vaso está sendo lesado, esse vaso está sendo obstruído através de depósitos de gordura e cristais de cálcio, e a pessoa está arriscada de ter um infarto ou um derrame. Doutor, embora fosse a atribuição dessas pessoas, desses profissionais, eles não tinham treinamento para fazer isso e nem a força de lei que os obrigasse também, né? Isso, a gente não quer que seja apesar de existir esse projeto, ser uma força de lei, nós queremos que o agente comunitário de saúde se sinta motivado a medir a pressão arterial, que ele se sinta uma parte importante, um elo fundamental entre o programa de ação de saúde e o cuidado no paciente. Sim, ele é o elo da ideia com a ação. Se não tiver uma motivação desse paciente, desse agente comunitário de saúde, o projeto não vai andar. Mas sem dúvida nenhuma, o empenho do Executivo, do prefeito Edinardo Schettini e da Câmara hoje, com o Valtinho, doutor Luiz Cerqueira, para aprovação dessa lei, foi fundamental para que esse projeto se inicie e dê continuidade aí para sempre e que marque Matão como uma cidade, que marque positivamente Matão como uma cidade empenhada em reduzir hipertensão arterial e, consequentemente, derrame, infarto, problemas renais e oculares. Podemos dizer que seremos referência nesse setor? Não tenho dúvida nenhuma. Hoje, no meu entendimento, foi um dia histórico para a Câmara. Eu acredito que Matão vai ser uma referência nacional de como você reduzir hipertensão arterial numa comunidade. O importante também não é só a aferição, mas é que essa aferição seja feita, caso seja constatado o problema, eles são encaminhados para um tratamento anterior, antes que aconteça o AVC, né? Duas coisas são importantes. Você tem que medir a pressão arterial, iniciar o tratamento, uma vez que essa pressão esteja elevada, né?
E você precisa fazer o segmento dessa pressão arterial. Não é só medir, ver que está alta, tratar e parar. Não, por aí. você tem que tratar e mensalmente você afina essa pressão arterial, porque como eu disse, pode ocorrer que a pressão está alta e a pessoa não sabe que ela está alta mesmo tomando o medicamento. Existem algumas pessoas que acham que está tomando medicamento, a pressão está controlada. Não, às vezes mesmo tomando medicamento, às vezes só um medicamento não é suficiente, às vezes uma dose só não é suficiente e algumas pessoas têm o entendimento de eu sei quando a minha pressão está alta. Não, você não sabe. Às vezes ela está muito alta e você não sente. Quando você fala, não, eu sinto que minha pressão está alta, porque ela está muito alta, aí que está o risco de acontecer alguma coisa. A gente não quer que chegue nesse ponto, porque nessa fase em que a pressão está alta e a pessoa não está sentindo nada, o vaso dela está sendo obstruído aos poucos, ele está sendo fragilizado. Ou ele entope de uma vez ou ele rompe e aí a pessoa tem um evento vascular. Um passo importante na prevenção que o Matão está dando. Sem dúvida, a palavra certa é prevenção. Hoje foi tomada uma medida muito importante no sentido de prevenir uma doença que mais mata e mais incapacita no Brasil e no mundo e aqui em Matão também. Mais um avanço aqui na nossa área de saúde no nosso município. O prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara para que os agentes de saúde possam fazer a aferição da pressão arterial dos pacientes do PSF em geral. Isso vem a somar com o trabalho desenvolvido pelo Dr. Minelli, médico neurologista da cidade de Matão, onde ele está conectado com outros países, essa pesquisa com que tem comprovado que muitas doenças pode ser tratadas de formas preventivas se tiver todo o controle da pressão arterial dos pacientes, como um infarto, AVC, alguma coisa nesse sentido, para que isso fosse aferida nos nossos PSFs pelos agentes de saúde. O prefeito enviou um projeto para a Câmara Municipal para que desse essas condições. Com base nisso, o Dr. Minelli, com toda a sua equipe, que estuda a questão das doenças provocadas pelo não controle da pressão arterial, vai começar um trabalho aqui na nossa cidade para poder estar agindo de forma preventiva com esses pacientes susceptíveis a AVC, a infarto, por não ter sua pressão controlada. Então esse é um começo de um trabalho que vão se estar utilizando de toda a tecnologia que essa pesquisa desenvolvida pelo Dr. Minelli possa estar trazendo bons resultados para a nossa cidade.